Um podcast para falar de coisas que nos confrontam cai super bem, não é verdade? Meu nome é Josi Lambert e está no ar o Confronta Cast. Este é o podcast inspirado neste livro Confrontar para Confortar, porque confrontos nos fazem bem e nos ajudam a crescer. Por isso hoje eu trouxe uma convidada, o nome dela é Carol. Ela cresceu pra caramba na carreira dela, ela incentiva mulheres e ajuda mulheres através da comunicação, da educação, que você vai conhecer já já. Mas antes, vou te pedir para se inscrever no canal, comentar, compartilhar, curtir e se engajar com a gente nessa comunidade que te confronta, mas te transforma. Essa é a nossa terceira temporada e nós estamos falando sobre comunicação para fazer a diferença na sua vida e na sua carreira. Bem-vinda, Carol. Olá, Josi. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. É muito bom te receber e ouvir um pouco mais da sua história. A primeira coisa que eu quero saber, como é que é isso de você usar a educação, o ensino, os cursos para ensinar mulheres, empoderar mulheres através do que você faz, que é o design de unhas? Conta um pouquinho para mim. Josi, então, como você sabe, né, eu sou natural de Estiva. Hoje resido em Camanducaia, porque eu me casei e fui morar lá. Aí eu fazia já unha lá, trabalhei como CLT também, tá? Durante a parte da manhã. Em Camanducaia. Em Camanducaia. Na parte da manhã eu trabalhava na loja, e aí eu chegava da loja, eu ia fazer unha. Até que eu decidi trabalhar com unhas. Com isso, eu fui trabalhando, fiz um curso de instrutora técnica. Sim, eu fiz um curso de instrutora técnica, sou registrada pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, tá? Que chique. Aonde surgiu a vontade de ensinar pessoas a fazer unhas como eu faço. Porque as meninas sempre falavam, como conseguir, como ganhar dinheiro fazendo unhas, entendeu? Aí eu tive a leve ideia de fazer o curso na biblioteca. E foi aonde surgiu a ideia de dar curso e ministrar cursos. Hoje eu ministro curso no meu espaço, que eu tenho um espaço lá. É curso VIP, tá? Uma vez por semana. Toda semana você dá curso? Toda segunda-feira. Caraca! Toda segunda-feira eu tenho em torno de 3 alunos. Porque é na parte da manhã, depois na parte da tarde e na parte da noite. Uau! Sim. E com isso, Josi, eu incentivo as meninas a ganharem o seu próprio dinheiro fazendo o seu horário. Porque é muito bacana, né? Principalmente nós que somos mães, né? Trabalhar pra gente e a gente poder fazer os nossos horários. E equilibrar o dia a dia, a vida, a casa, a escola da criança. Tudo é muito bom pra gente. E com isso, a gente se torna uma mulher independente, né? Total, a melhor coisa. Porque não assim, Josi, igual eu falo pras meninas, não que a gente trabalhar registrado não seja bom, é ótimo, graças a Deus todo mundo tem um trabalho, né? Tem o seu ganha-pão. Mas imagina que coisa mais maravilhosa você trabalhar para você mesmo. Você fazer o seu horário, não é? E é com isso que eu convenço as meninas a estar fazendo curso de design comigo. Aí você já joga, não é nem lábia, né? Porque é verdade. Fala, verdade, olha, sim. E Josi, se você parar para pensar, as maioria das meninas que me procuram hoje, elas falam isso. Ana, eu moro aqui sozinha, eu tenho filhos e eu queria poder trabalhar para mim, poder atender no meu espaço ou até mesmo na minha casa. Não importa como. Comece. Entendeu? Total. Sim. O negócio é começar, né? Começou, aí depois você vai aprendendo. Exatamente. Só que o primeiro passo é o quê? A gente fazer o curso. Né? Então, não tem como fazer sem aprender, né? Não tem como. Então, vocês fazem o curso comigo, depois junta a força de vontade e de ganhar o seu próprio dinheiro e trabalhar no seu horário. Cara, mas eu achei, assim, sensacional. Você dá curso toda semana. Quanto tempo faz você dar curso toda semana? Josi, que eu tô formada pela biblioteca já tem 3 anos. Uau! 3 e de lá pra cá você sempre tá... Toda semana você tem turma? Toda semana. Eu só paro em novembro. Eu paro ali nos meados de novembro. Aí eu volto no final de janeiro. De fevereiro, vamos colocar fevereiro em diante, eu dou curso o ano inteiro, todas as segundas-feiras. E quando as minhas segundas estão lotadas, que aparecem alunas querendo, eu ainda encaixo nas minhas terças-feiras. Caraca!
A mulher é braba mesmo, mas vamos lá, vamos por partes. Certo. Por que você se interessou em fazer o curso de instrutora técnica? O que tinha de diferencial nisso? Porque eu achei interessante essa palavra técnica. Porque a técnica você tem que saber fazer, Exatamente. né? É justamente o o que eu saber falo, fazer. É o que eu falo para as pessoas. Eu trabalho com técnicas. Eu tenho técnicas para tirar cutículas, eu tenho técnica para palitar e eu tenho técnicas para esmaltar. Então, eu trabalho com técnicas. Vamos lá. Primeiro, sobre a cutícula. Essa técnica é sua? É uma técnica minha e da minha instrutora, que foi Que é do Rio de Janeiro. Que é do Rio de Janeiro. Que hoje, inclusive, ela tem um centro técnico em Portugal. Ela ministra ela está ministrando o curso em Portugal. Tanto é que os meus certificados, ele vale em Brasil e exterior por causa dela. Que massa, cara. E aí você pegou essa técnica que é sua Sim, e dela, que dela. você juntou com o que ela te ensinou e também fez isso, porque cada um tem um jeito de trabalhar, né? Exatamente. Eu já percebi isso. A gente juntou as duas técnicas, foi aonde que eu fiz. Na verdade, Josi, eu montei as minhas técnicas, tá? Com o auxílio dela, mas eu montei as minhas técnicas. É porque você tem um jeito diferencial de trabalhar, né? Exatamente. E eu ensino com as minhas técnicas. Essa tem a técnica de cutícula, de palitar e de esmaltação. Exatamente. E aí as pessoas, elas têm interesse pelo seu jeito, né? O jeito diferente que você faz. O meu faz. potencial, na verdade, hoje é a cuticulagem. É a cuticulagem. É o acabamento. Eu entrego um bom acabamento. E é aonde chama a atenção das minhas alunas. Elas me procuram pelo acabamento. Mas elas são suas clientes, gostam do seu serviço e voltam para ser aluna? Também. E tem aquelas que não são as minhas clientes, mas que acompanham meus trabalhos na rede social. E vai vendo. Exatamente. E aonde desperta interesse nelas de fazerem o curso comigo. Como é que você começou nas redes sociais? Porque eu dei uma fuçadinha lá, dei uma olhadinha pra esse negócio. Olha, José, não vou mentir pra você. A rede social, no começo, foi muito difícil pra mim. Por quê? Porque, eu tinha muita vergonha. De aparecer. De aparecer, exatamente. Tanto é que a minha professora falou pra mim, ela falou assim, você é boa no que você faz, então você tem que começar a aparecer para você vender o seu produto, você tem que começar a mostrar o seu produto, porque antes eu pegava, fazia a unha, postava lá e saía correndo, é o que eu falo para os meninos, eu posto a unha e saio correndo. Hoje não, hoje eu mostro tudo o que eu faço, hoje eu apresento, eu falo. Mas é o que você tinha falado, tem que começar, né, de alguma forma. Exatamente, tem que começar. Você começou, você postava, você ia correndo, mas depois, exatamente, com o tempo, você foi pegando o jeito e fazendo. Hoje, você sabe o que eu lembro? Eu lembro que quando eu fiz o curso, a nossa instrutora, ela falou pra gente que a gente tinha uma meta de 5 alunos por ano. Eu fiz 5 alunas em 3 meses. O que era pra fazer no ano, você fez em 3 meses. Em 3 meses. Foi aí que ela falou pra mim... Você tem jeito. Você tem jeito. Vai. Mas como é que você fazia pra conquistar esses alunos? Conta pra gente tudo, desde o comecinho. Igual eu tô te falando, primeiro eu postava meus trabalhos, comecei postando que eu fiz, né, o curso pela biblioteca, que eu era registrada, porque a parte de você ser registrada, isso chama muita atenção, porque a pessoa tem uma segurança, né? Autoridade. Exatamente, através de você. Aí eu comecei a postar. Aí as meninas foram entrando em contato comigo. E eu fui mostrando, eu falava para elas, olha, fazer unha hoje, você trabalhar no conforto do celular, assim como eu trabalho, e você tem controle da sua própria agenda, isso te gera um conforto muito grande, entendeu? Você trabalha, você faz os seus horários, não é? E eu fui convencendo elas a fazer isso. Eu fui trazendo elas para mim. Com essa conversa, com esse assunto. Esse era o assunto. E você fazia isso no Instagram? Você abria story e ia falando? Não, no começo não. Porque como eu te falei, eu tinha vergonha. Só que sabe o que eu fazia? Eu chamava elas no meu espaço para conversar. Tem a minha... Eu tenho a Ana Paula, que foi minha primeira aluna. Ela sabe disso. Eu falava pra ela assim, você pode vir aqui pra gente conversar e eu te explicar melhor? Porque no Instagram eu não fazia nada. Exatamente, eu tinha muita vergonha. Hoje em dia, graças a Deus, não tenho tanto mais. Já perdeu. Já, mas no começo eu tinha muita vergonha. Então eu trazia elas pro meu espaço, a gente sentava, eu dava um café, um agrado e explicava sobre o meu curso pra elas. Caraca. E ali eu convencia elas de fechar o curso comigo, porque todas elas que foram no meu espaço no começo para tentar saber sobre o meu curso, todas elas fecharam o curso comigo. Engraçado que cada um tem um método, né? Porque você não... Pro Instagram, pra você já era mais desafiador. Exatamente. E aí você criou seu jeito. Não, eu vou chamar um pessoal aqui, a pessoa vai vir aqui, eu vou conversar. Exatamente, eu vou explicar. Aí eu mostrava.
mostrava tudo que eu tenho no meu estúdio para oferecê-las, entendeu? A questão de modelos mesmo, eu falo para elas que eu arrumava as modelos, eu arrumo, né, as modelos para estar fazendo. Claro, se elas se sentirem confortáveis também de trazer as modelos dela, ótimo, sabe? Aí eu mostrava esses pontos para elas que eu trazia elas para mim. E aí você já quebra uma objeção, porque, não tenho modelo. Não tem problema, eu já tenho a modelo, eu já dou os modelos. Exatamente. Mas eu não tenho material. Não tem problema, eu tenho material, porque eu vi que você tem material, né? Tenho. Você já fornece tudo. Eu forneço tudo. Você só vai para você fazer o curso, sem preocupação nenhuma. Elas vão comprar o material para elas trabalharem depois. Porque no meu curso, ali enquanto elas estiverem comigo, é tudo fornecido no meu espaço. Tem alguém que chega para você sem material, sem nunca ter imaginado assim sobre o universo da unha? E saindo de lá fazendo unhas. Eu falo que eu postei até um vídeo lá na minha página, se você ver, a menina tirando a cutícula com a técnica que eu criei. E ela não tinha contato nenhum com o alicate. Nunca tinha pego na vida. Não. E ela tira, o vídeo tá lá na minha página, e ela tira uma cutícula perfeita. Mas aí também junta, Josi, a vontade de querer fazer. Não é? Se a pessoa não quiser fazer também, ficar com o corpo mole, aí não adianta nada. Exato. E tem que ser o dia que você fez, né? Que você trabalhava CLT ainda. Exato. Saía do serviço, ainda atendia, e depois você ainda foi atrás de uma melhoria de conhecimento. Sim. José, eu passei por esse período de trabalhar de CLT e fazer unhas, eu acho que num período de 10 anos, mais ou menos. 10 anos? 10 anos. Fazendo isso. Você lembra quando eu trabalhava registrada? Sim. Eu descia do serviço e eu ia para casa fazer unha. Ali das 4 horas até 10 da noite eu só fazia unha. Eu passei 10 anos fazendo isso. E quando eu não conseguia fazer unhas, eu convidava as pessoas para me fazer as unhas, porque eu tinha necessidade de fazer aquilo que eu gosto. Então você não cobrava, mas você queria fazer para saciar a minha vontade de fazer unha. A minha mãe fala que eu nasci com o dom de fazer unhas. Mas com certeza, é nítido, porque a pessoa, quando ela quer fazer, ela gosta de fazer, esse é o propósito dela. Exato. É outra conversa, é outro assunto, é outro patamar. Porque você tem essa preocupação de estudar, de ensinar a pessoa, daí você não guarda o conhecimento só pra você. Porque você sabe fazer, ok. Mas você ainda mostra para as pessoas a sua técnica, ensina as pessoas a fazer, isso, genial. E hoje eu tenho desejo de poder ensinar as meninas a trabalhar, a fazer as unhas como eu faço. Tem que ser do jeito que você faz, do seu jeitinho. Tem que ser do jeito que eu faço. Tanto é, Josi, que, graças a Deus não dá nada. Mas, Ana, aconteceu algo aqui. Você fez do jeito conforme eu te ensinei, que eu pedi para fazer. Sim, eu fiz. Então, a gente vai ver aonde você está errando, o que está acontecendo. E eu trago elas novamente para o meu espaço para elas mostrarem para mim aonde foi o erro, se não seguiu a minha técnica. E metodologia é um negócio interessante, né? Sim. Tem que ter começo, meio e fim, e tem que ser certinho do jeito que tá ali. Exatamente. E as pessoas precisam ter a mente aberta também para poder aprender dessa forma, tem que ter a mente aberta para poder aprender dessa forma, porque se não tiver, não vai. Né? E ter muita força de vontade também, porque eu acho que tudo é força de vontade, igual eu sempre falo para elas. Gente, graças a Deus, né? Se eu cheguei até aqui, foi tudo por força de vontade, porque eu trabalhava registrado, eu tinha o meu salário fixo, e mesmo assim, eu nunca abri mão de fazer unha. Você gostava? Eu amo fazer unha. Mas como é que você aprendeu lá atrás, antes? Quando você começou, assim, você trabalhava CLT e ainda fazia unha. Como é que você aprendeu? Eu aprendi, Josi, pra falar bem a verdade, porque eu não sei como eu aprendi. Você não fez curso antes? Não. Eu fazia a unha da minha mãe, das minhas tias, depois das minhas irmãs. Porque você gostava? Sim, porque eu gostava. E eu não tinha curso. Aí você foi lá, comprou as coisinhas e começou a fazer? Exatamente, eu tinha tudo. Eu ia ganhando dinheiro da unha, eu ia investindo mais em coisas de unha. Pra mim, tá fazendo unha. E aí, eu fazia da vizinhança, fazia das minhas amigas, das minhas irmãs, de todo mundo. Por que você acha que você não começou antes, com estúdio? Josi, era muito difícil, né, naquela época. Antigamente, a gente ter o nosso próprio negócio. Você sabe que eu fui mãe cedo, né? Então, eu tinha que ter o meu fixo ali, tinha que trabalhar registrado, porque eu não conseguia me manter só com unhas. Mas, assim, é tudo no tempo de Deus, não é? É tem tudo esse detalhe super importante. Exatamente. É tudo no tempo de Deus. Eu tenho isso comigo. Então, aí,
quando surgiu o desejo em mim de trabalhar num salão, que foi lá em Pouso Alegre, e aí ele exigia de mim o certificado, foi aí que eu fui me certificar. E aí você fez esse que é do Rio de Janeiro? Não, aí Foi eu outro. fiz o de manicure, pedicure, aí eu fiz alongamento de unha para mim trabalhar lá em Pouso Alegre. O do Rio de Janeiro eu fiz quando eu fui embora. Ah, entendi. É, eu fui morar em Camanducaia. Conta um pouquinho pra mim sobre esse de Pouso Alegre. Você trabalhava no estúdio, você era contratada pra trabalhar no estúdio. Eu era contratada. Já sabia fazer unha muito bem, mas eles tinham essa exigência do... Exatamente, tinha, por causa do certificado, ele dá garantia, né? Sim. Tanto pra gente manicure, quanto pra cliente, quanto pro proprietário do salão. Uhum. Então, hoje em dia, se você for trabalhar num salão, você tem que ter certificado, por causa de vigilância sanitária, biossegurança e tudo mais. Então, eles exigiam isso da gente pra gente trabalhar no salão. E aí, eu fiz o curso. Minto, deixa eu te corrigir. Uhum. Eu comecei a trabalhar lá e com isso eu já estava em Pouso Alegre e eu comecei a fazer o curso. Ah, entendi. Tá? Porque em Estiva não tinha, né? Uhum. Aí eu comecei a fazer o curso. E o curso você fez lá em Pouso Alegre mesmo? Fiz lá em Pouso Alegre. E lá em Pouso Alegre, não fiz somente de unha, tá? Interessante. Eu fiz o curso de unha, eu fiz de depilação. Você já fez? Fiz design de sobrancelha. Tem todos esses cursos. Mas aí o que você gosta mais não, mesmo mas eu é trabalho só com da unha. Só com unha. Não, Mas você já chegou a não trabalhar deu com certo. depilação, Cheguei, sobrancelha? Uhum. Era tudo um complemento de renda, né, Josi? É. A gente ia complementar a renda. Só que aí eu trabalhava com depilação, mas não era o que eu gostava. Não gostava? Não. Aí a minha clientela foi aumentando, aonde que eu fiquei só com unha. A clientela de unha mesmo foi aumentando. Aham. Porque a galera gostava. Exatamente. Aí eu fiquei somente com as unhas. Como é que é no dia a dia, assim? Porque o seu público é majoritariamente feminino. É feminino. Você já atendeu algum homem? Fez a unha de algum homem e tal ou não? Já. Já? Já eu tenho um cliente homem. É? Tenho. Mas o mais... Só tem um cliente homem. Só um o cliente Marcelo. homem? É, só o Marcelo. E aí a maioria é mulher, mulher. e as mulheres... Como é que é o dia a dia de atendimento, assim, de mulher? Quantas pessoas você atende por dia? E, Josi, hoje em dia, na verdade, eu mexo mais com alongamento de unha, né? Aham. Meu forte hoje em dia é alongamento de unha. E eu tenho a minha agenda fechada com clientes fixos. Então, assim, para mim fazer uma colocação, uma aplicação de alongamento, eu tenho que ter horário na minha agenda. Então, eu só faço manutenção. Eu só trabalho com as minhas fixas, que eu tenho mais de 2 anos. Tanto é que no sábado, eu fiz um post esses dias, que eu não tenho horários nas sextas e não tenho mais horários aos sábados, até dezembro. Nenhuma sexta e nenhum sábado. Já Até tem esse dezembro cliente de fixa. 2025. Exatamente. E como é que você faz isso? Você já fica fixa cliente Fica da fi- manutenção, porque assim, ela vai lá, faz a Exato, colocação. ela faz para aplicação. Aí Aham. eu já falo para elas o seguinte: a partir do momento que você faz a aplicação comigo, você já é minha cliente fixa. Você é Certo? inteligente. Sim, você já é minha cliente fixa. Você só não vai ser fixa se você não quiser, Aham. né? Mas a partir desse momento, você já é minha cliente fixa. E aí, nesse momento, a hora que eu termino a unha dela, eu já agendo ela. Sim. Ou se não, no decorrer da semana eu vou agendando, porque uma atrás da outra, talvez no mesmo dia não dá pra mim, né, agendar. Mas Mas é muito eu inteligente, porque se você for deixar pra cliente, ela vai esperar a unha quebrar, a unha cair. Aí você já vai, já pega, já é gente, porque você garante, inclusive, o seu trabalho, né? Exatamente. Quanto tempo que é pra pessoa fazer a manutenção? As minhas unhas hoje, Jô, está no prazo de 20 a 25 dias a manutenção. Prazo bom? Sim, um prazo ótimo. E, tipo, Porque tem umas que caem com uma semana. Já vi acontecer. As minhas manutenções têm o prazo de 20 a 25 dias. Eu digo 20 dias porque eu tenho cliente também que não gosta da área crescida, né? Na área da cutícula crescida. Que E fica ela vem. aparecendo. Exatamente, ela vem com 20 dias. Uhum. Mas é 25 dias. Tem tá? umas que aguentam um pouquinho mais e vai com Até 25. 30, mas é bom voltar. Até 30? Até 30. Mas eu peço para voltar com 25 dias, Aham. né? Para não ocorrer nenhum problema. Que tipo de alongamento você faz? Eu faço fibra de vidro, eu faço gel moldado, eu faço gel na tips, eu faço acrílico. Qual? Você ensina todos esses métodos? Não, o método que eu ensino hoje é o método que mais vende lá na nossa região, que é a fibra de vidro. Um método que mais eu gostei Sim. disso. Porque, Josi, olha, por muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com o alongamento, eu comecei a fazendo acrílico. Só que em Pouso Alegre vende acrílico. São Paulo, Rio de Janeiro, se você parar para pesquisar, a maioria dos alongamentos no Rio de Janeiro é acrílico. Só que aqui não vende acrílico.
Por que será? Elas não têm conhecimento sobre a técnica, Ah, entendeu? entendi. Sim. Então, a técnica que mais vende aqui, tanto é que as meninas me mandam mensagem e falam, oi, você faz aplicação de fibra de vidro? Entendi. Então, é o método que eu ensino, é a fibra de Mas vidro. tem alguma diferença sobre ser melhor ou não? É tudo quase a mesma coisa? A única dessas que muda é só o acrílico, porque todas são à base de gel. Uhum. O que muda é os extensores. O que é o extensor? O que deixa a unha grande, é o que alonga. Que no caso é a fibra de vidro, o molde, a chips, Uhum. que todas são à base de gel. O acrílico não tem isso. O acrílico não. O acrílico, ele é um moldado, entendeu? Que é uma massinha e que a gente aplica na unha e vira a unha. Então aqui na E região... ele seca sozinho também, lembrando. Ah. Só que na nossa região, principalmente lá em Camanducaia, a técnica que mais vende é a fibra de vidro, por isso eu ensino as meninas a trabalharem com a fibra de vidro. Isso é muito inteligente, porque além de você trabalhar com mulheres, empoderar mulheres, se comunicar com as mulheres de uma forma que elas entendam que elas precisam ser independentes, ter a sua Sim. própria renda, ter o seu dinheiro, ter o seu próprio horário, você ainda ensina para elas a técnica que mais vende. Sim, quando Porque não adianta nada você trazer um acrílico para cá, se as pessoas não querem fazer acrílico, Exatamente. a pessoa vai fazer um curso, vai perder o dinheiro dela porque não vai ter onde enfiar essa Sim. técnica, entendeu? Exatamente. Só que, olha, eu tive uma aluna que eu formei ela semana passada, ela veio de São Paulo, ali pro lado de Campinas, no interior de São Paulo. E ela falou pra mim que lá vende muito gel na chips. E não O que é chips? Chips é como se fosse a unha postiça, só que hoje a chips ela é feita à base de gel. Ah, entendi. É uma, Ela só é uma cola postiça. na unha da Exatamente. gente. É uma postiça à base de gel. Ah, entendi. Flexível, bem Aham, bacana. aham. Sabe? E ela falou pra mim que lá de onde ela veio, vende muito gel na chips. Então ela queria aprender gel na chips, porque se um dia ela precisa retornar, é a técnica que ela Já vai sabendo. vai saber fazer e é a técnica que vem de lá. Aham. E aí vocês ensinam Aí eu ela? ensinei ela a fazer o gel na chips. E você ensinou ela também o que você acostuma, que é a fibra de vidro. Não, ela Só optou, não, chips. ela optou pela chips. Aí a minha aluna opta qual técnica que ela quer aprender. Ah, ela escolhe. Você Ela tem uma escolhe. principal, que é fibra de vidro, que é da região. Mas Exatamente. se alguém vier lá do Rio de Janeiro, que está acostumado com acrílico, ela vai aprender o Exatamente. acrílico. Tanto é que agora, Josi, mês que vem, eu vou para São Paulo para aprender a técnica no molde F1, porque é uma técnica que tá vindo aí com força no mercado. Já ouvi falar. Já ouviu falar? Ela Como é que é? Conta como é que é esse molde afim. Ela é um molde. Aí Uhum. ele é um moldezinho que às vezes que parece, né, que encaixa na unha e você aplica o gel ali e aplica na unha. Põe pra secar e ela desmonta. Só que não é tão fácil assim, tá? Não é Eu só. imagino. É o que eu falei nos meus stories Você esse tá falando dia. com uma calma, como você... Será que É, mas é o que eu fácil? falei nos meus stories esses dias. Eu falei, gente, o molde F1 não é só colocar gelzinho, tá? No molde e aplicar na unha. Não. Aham. Tem técnicas também para você entregar um resultado duradouro. E de qualidade. E de qualidade, exatamente. Porque você tem que fazer uma unha que ela seja resistente, que ela dura e que tenha qualidade. Nossa, é interessante também que, assim, eu gosto, ainda mais você, que é uma professora, né, uma instrutora, você ensina pessoas, empodera pessoas. A gente não consegue levantar para ensinar se a gente não senta para aprender. Aí você Exatamente. vai lá, você faz seus cursos, você vai atrás. Exatamente, tanto é que eu tenho procura pelo molde F1. Várias mensagens no meu WhatsApp se eu ensino a técnica no molde F1, porque, igual eu tô falando, ela tá vindo com força. E eu falo para todo mundo, meninas, a partir de março, abril, eu estarei ensinando no molde F1, porque ainda eu não estou preparada. Eu não vou ensinar uma coisa que, vamos dizer, que eu não sei. Não sabe 100%. É. Exatamente. E que depois eu vou ensinar que a menina vai colocar o gel no molde, vai aplicar na unha e vai cair. Não, não faço isso. Eu ensino, Josi, aquilo que eu sei que ela vai vender e ela não vai ter dor de cabeça. Com garantia. Com garantia, exatamente. É muito interessante entender a sua preocupação com as pessoas, com o serviço que você entrega. O que a gente está acostumado a ver no mercado? Não sempre, né? Mas às vezes acontece. As pessoas fazem as coisas com pressa. Você não tem vaga sexta e sábado, mas tem gente enfiando gente na sexta e no sábado, Nossa. tá lotado, mas vai colocando, sai um serviço mal feito, porque você não tem tempo para fazer direito.
Aí você tá fazendo, tem 10 pessoas te esperando numa fila de espera lá, entendeu? Aquele rolo danado. O cliente sai insatisfeito. Comunicação é tudo, então um vai passando pro outro. Olha, eu vou ir lá Exato. na Carol, mas ela marcou um monte de gente no Eu mesmo falo horário. muito sobre isso, sobre o boca a boca, né, Josi? Sim. O boca a boca é muito importante, porque o boca a boca ele te eleva, mas também ele te derruba. Com uma facilidade muito maior do que a forma que ele te eleva. Exatamente. Porque é muito mais fácil você levar uma notícia ruim e falar assim, olha, eu fui na Carol, não gostei, detestei, fiquei lá esperando, que ela falou que não tinha agenda, mas me encaixou, mas ela encaixou mais 10 no mesmo dia, no mesmo horário, E não deu e não certo. gostei. Não. Aí, quando é bom, as pessoas vão divulgar, mas Exato. infelizmente as pessoas divulgam menos, isso é pesquisa científica. Sim. O ser humano é terrível, né? É, terrível. A gente tem o hábito de falar muito mais mal do que de falar bem de alguma coisa. Exatamente. E aí isso atrapalha o trabalho da Tanto gente. é que, voltando àquela pergunta que você me fez no começo, que eu até não respondi, eu atendo 5 clientes por dia. 5 por dia. Sim. É taxado aqui lá. Exatamente, porque eu levo em torno de 2 horas e meia para mim estar fazendo as minhas manutenções com decoração. Mas ainda assim, Então. você atende pra caramba, né? Porque se é 5 clientes por dia, 2 horas e meia, você trabalha mais de 10 horas por dia. Exatamente, tem dia eu paro 9h30 da noite. Sim, só Caraca. que é o tempo, é a quantidade suficiente de clientes para me entregar um trabalho De qualidade. de qualidade. É o que eu preciso. Caraca. Estou pasma Se com o que eu- eu estou ouvindo. Se eu quiser, igual você falou, se eu quisesse atender mais, dava para me atender mais. Mas não, eu prezo muito pela qualidade do meu trabalho. E outra coisa, porque nesse intervalo você cuida do seu filho, leva pra escola, busca na escola, faz não sei o quê, faz almoço, põe roupa no varal. faz não sei o quê. Exatamente isso. Você tá sempre ali, né? Aham. E Seu estúdio é na sua casa. É na minha casa. É na minha casa. É praticamente como se fosse na garagem. A gente Aham. transformou a garagem No no estúdio. meu estúdio. Essa área da beleza eu acho muito maneira e principalmente para mulheres, cara. Ela transforma muito a vida das mulheres. Transforma muito. Porque você tá sempre próximo ali da sua casa, das suas coisas, fazendo as suas Exato. coisas. Não quer dizer que não seja desafiador, porque, sinceramente, às vezes a gente tem vontade de simplesmente entrar no Sim. estúdio, fazer o serviço e não voltar mais pra dentro de casa naquele dia. Exato. Mas você tá sempre fazendo as coisas. Mas, por outro lado, é bom porque você também consegue fazer as suas coisas. Sim. E as pessoas que vão até você, elas têm essa necessidade também, né? De ter E- a independência, de não ficar preso num CLT. Exatamente. E é o que chama a atenção das meninas, que elas olham, elas falam assim, mas você atende aqui na sua casa, aí nos intervalos, eu falo, ó, no intervalo eu levo o Vicente no ponto de ônibus, que ele vai de ônibus, eu volto, eu faço almoço, eu lavo a louça, nesse período de 1h30, tá, Josi? Eu levo ele no ponto, eu volto, eu lavo a louça do almoço e já estou prontinha para me atender a minha próxima cliente da 1h30 da tarde. Aí eu faço ela, vou até 3 e pouquinho, dou café pro Vicente, depois eu faço mais 2. Produtividade em ação. Como é que Como diz começou? o meu marido, é furacão. É furacão! Como é que você fez o seu horário, assim? Você já começou... É porque, assim, quando a gente começa, às vezes demora mais um pouquinho, né? Sim. Você demorava mais um pouquinho, certo? Pra fazer a unha e tal. Demorei muito. Eu cheguei, igual eu falo para as meninas, elas ficam muito pegadas nesse negócio de tempo, Uhum. tá? Mas eu falo para elas, gente, não se preocupe. Hoje em dia você não tem que se preocupar com o tempo, você tem que se preocupar com qualidade, de entregar um bom resultado. Mas eu, no começo, eu demorava em torno de 4 horas e pouco para fazer uma Fazer uma fila. colocação. Uma colocação. Hoje em dia, se for uma colocação, é 2 horas e meia. Uma manutenção, 2 horinhas. Uhum. Entendeu? Só que aí eu vou marcando nesse tempo aí, igual eu te falei, para me atender 5 clientes, para mim poder também ter um intervalo, de eu lavar uma louça, Respirar. levar o Vicente né? no ponto, entendeu? Fazer o café da tarde para a hora que o Vicente chegar. Ele poder Então, tomar um cafezinho tomar um de cafezinho, boa. que aí eu tomo um café com ele, volto a Aham. atender, e aí eu atendo até a noite. Eu vi uma pessoa esses dias que ela trabalha. Ela é empreendedora, não é da área de design de unhas, não. Mas ela é empreendedora e tinha falado que. Esqueci de comer. Não. Falei, cara, pelo amor de Deus, é viver. Não, e eu não faço essas loucuras. E você ensina isso para suas alunas. Sim, exatamente. Eu ensino para elas tudo o que eu faço, Josi. Eu espero que elas, né? Aham. Tem um modelo. Exatamente, exatamente. Não pode. E outra coisa, é o que eu falo para elas e torno a repetir aqui: não fiquem sem beber água, porque eu fiquei sem beber água no final de ano e eu quase perdi minha agenda de dezembro, porque engasgou uma pedra no meu canal da urina e eu fui parar em Pouso Alegre. Então, pelo amor de Deus, faça a unha e toma água. Tem que se cuidar, porque a gente fica preocupado em trabalhar, ganhar dinheiro. Não é errado ganhar dinheiro, não, tá, gente? Ganha dinheiro, pelo amor de Deus.
Só que se cuida também. Exatamente, porque é saúde. Gente, sem saúde, gente, não é nada. Sem saúde, Como é gente que você vai trabalhar sem não saúde? faz unha, a Né? gente não faz nada. Então, saúde em primeiro lugar. A gente tem que se cuidar pra gente cuidar das outras pessoas, né? Perfeitamente. Me fala uma coisa. Se você me dar um curso aqui hoje, qual que é a primeira coisa que você me falaria? Eu não sei nada de unha, tá? Josi, a primeira coisa que eu peço para as minhas alunas, primeira coisa, pontualidade. A gente tem que ser pontual naquilo que a gente faz, tá? A cliente marcou 8 horas, por favor, esteja ali arrumadinho com seu aventalzinho, 8 horas esperando elas. 10 para as 8 possível. Exatamente. Segunda coisa, que eu prezo muito por biossegurança, né, Josi? Materiais esterilizados, tudo arrumadinho, tudo limpinho, tá? Que é o que eu prezo também nos meus cursos. E outra coisa, a gente tem que ter concentração naquilo que a gente tá fazendo, porque, tipo, se você não concentrar para você poder tirar uma cutícula bem feita, você acaba machucando a sua cliente. Então, vamos fazer tudo com calma, tudo no seu tempo, que tudo dá certo. Meu curso, ele tem duração de 6 semanas, tá? Se for necessário, eu prorrogo. Só que eu peço que elas venham todas tranquilas, com calma, pra gente poder entregar um resultado excelente. Sem desespero, né? Que a gente tá numa humanidade super acelerada e ansiosa, exatamente. né? É os pontos que eu preciso, porque depois é tudo técnica que eu ensino, que sai tudo bem. Nossa, maravilhoso. A pessoa com a mente sã, de boa, Sim, tranquila, qualquer técnica entra na cabeça, exatamente, né? Exatamente. Porque a gente tem que estar bem pra gente poder fazer aquilo, pra gente poder aprender. Porque imagina, como que você vai aprender com a cabeça a mil? Você consegue perceber quando alguma aluna sua tá com a cabeça meio assim, meio distante? Sim, muito. Josi, eu tive 2 alunas esse tempo atrás, que elas são de uma instituição. A instituição pagou para elas falarem comigo. E, Josi, eu digo para todo mundo que foi um período muito difícil para mim. Porque um curso que era para durar 5 semanas acabou durando 7 semanas, 8 semanas, por causa que a cabecinha delas não acompanhava. É muito difícil, pela situação que elas viviam. Eram jovens, assim. Jovens, sabe? Por elas viver lá na instituição, então... E não, assim, isso que eu falo da cabeça, que você tem que estar ali centrado, você tem que estar bem, porque não entrava. E, inclusive, uma delas mandou mensagem essa semana, que ela completou 18 anos, e ela voltou para Camanducaia, e ela falou para mim, assim, que se eu não ensinaria ela de novo, porque o que eu ensinei, ela esqueceu, porque naquela época a cabeça dela estava muito bagunçada. Então, você tem que estar calma, né? Você tem que estar bem para você fazer. E também, por outro lado, você precisa estar bem para poder ensinar. Exatamente. Porque ensinar dá trabalho, né? Muito dá trabalho. Eu digo isso, ai, mas você fica ali parada, só ensinando, só falando. Não, não é assim. Eu fico mais cansada do que eu atender minhas 5 crianças. Eu imagino. Porque eu fico ali em cima, sabe? Eu fico ali dando atenção. Preocupada, exatamente. Porque elas estão usando uma modelo e elas estão começando. Exatamente. E por mais que a gente sabe que quando a gente está aprendendo, a gente está sujeito a errar, normal, natural. Quando eu falo, eu vou contratar as modelos, eu falo tudo isso. Eu falo, ó, elas estão aprendendo. Então, errar é normal. Tirar o picadinho ali é normal, vai acontecer. Eu já deixo as modelos avisadas. Ciente daquilo, entendeu? Porque é uma coisa que pode acontecer, gente, né? A gente está em fase de aprendizado. E outra, a gente pode errar. Então não tem o que fazer. E aí você tem que ter essa paciência com o jeito que... E cada pessoa percebe o erro de uma forma. Exato. Tem gente que erra e trava. Isso. Tem gente que erra e tá de boa, segue. Como é que você lida com isso? Gente, é normal errar, é humano. Você já começa, assim, o curso explicando. Só que ali na hora, eu digo, Josi, que na hora da prática é melhor, né? Porque explicar, a gente explica. Só que você fazer na prática é bem mais satisfatório. Então, porque é na prática, né? Que a gente aprende mais. Na prática que a gente vê os erros, na prática que a gente vê os acertos, né? E eu tô ali pra isso. Então, tipo, errou, machucou, calma. Respira. A gente tem aquela solução pra gente resolver o picadinho, tá? Vamos tratar, vamos curar. E o próximo? Até eu, que faz 23 anos que eu faço unha. Eu erro. 23 anos? Faz 23 anos que eu faço unha. Caraca. 23 anos que eu faço unha. Nossa, que carreira!
Até eu tenho 23 anos, eu ainda erro, eu ainda pico, né? Imagina quem tá começando. Então, calma, relaxa, vamos começar de novo? Vamos começar de novo. Eu acho que você tem um trabalho bem emocional na vida das suas alunas e das suas clientes, minhas né? Porque clientes. você tem essa percepção de errar, errou, aprende, calma, tenha paciência, venha com a mente sã, venha tranquila. Sim, Está exatamente. começando agora. Porque quando a gente tem esse tato para lidar com as pessoas, a gente deixa as pessoas mais tranquilas. Exato. No meu trabalho, às vezes eu entrevisto pessoas para poder contratar, né? A tal da entrevista de Sim. emprego. A pessoa chega para mim morrendo, tremendo, porque é o emprego que vai Sim. pagar as contas dela. É. E aí, a primeira coisa que eu falo, querido, calma. Isso aqui é uma conversa. Aham, eu fica falo isso. tranquilo, não estou te julgando. Eu quero te entender para ver se a vaga vai fazer sentido para você. Uma vez eu falei isso pra uma pessoa chorou e agradeceu, me agradece até hoje, assim. Porque ela não passou na vaga, mas ela sentiu respeitada naquele momento. Sim. Porque às vezes a pessoa chega pra você num período de vulnerabilidade. A pessoa chega, não tá bem, ela não tá legal, ela só quer aprender a fazer a unha e ganhar dinheiro com aquilo. Exatamente. E aí você chega com seus 23 anos de carreira, você vai julgar a pessoa porque ela errou? Não dá, Nunca. né? Até depois de formadas, porque eu falo para elas, vocês podem me mandar mensagem a hora que vocês precisar que eu tô aqui, entendeu? E errou, me procura. Se você não souber como você resolver, me procura. Você ainda dá esse suporte no pós? Dou suporte ao pós, dou para todas. E elas sabem, tem alunos que já estão formados há mais de 2 anos, se surgir dúvida, elas me mandam. Nossa. Ou não, onde eu preciso comprar isso? Você sabe onde eu acho isso? Eu preciso disso. São parceiras, assim, né? Exatamente. Não é inimiga de Oh, carreira, né? Não é concorrente. Eu não. Ô, Josi, vou falar uma coisa aqui. Ai, maravilhoso Eu, isso. Ana Carolina, não tenho concorrente. Se elas querem me tratar como concorrente Aí delas, é aí é com problema elas. Mas eu não tenho concorrente. Eu não tenho concorrente, não. A gente somos colegas de profissão. Perfeito. Teve uma cliente minha que falou pra mim, nossa, mas você tá criando... Que dia que ela falou? Ela falou bem assim pra mim, tipo, você tá criando pessoas pra tomar as suas clientes? Eu falei, não! Eu tô criando colegas de profissão. Nossa. Sim. Gente, receba esse tapa, tá? Porque tem gente que fica aí com picuinha, Exatamente. que não quer ajudar, que não quer ensinar. E, ai, pelo amor de Deus, ridículo isso. Eu ensino. Eu ensino. Nossa, é muito... Nossa, eu não tenho nem palavras para descrever, expressar o que eu quero dizer, para dizer assim, que o seu trabalho, porque quando você tem esse trabalho de ensinar pessoas, você transforma vidas. O primeiro ponto é Exatamente. isso, né? Você transforma vidas. Sim. E um outro ponto é que essa preocupação sua em todo esse processo, como é que foi quando você decidiu fazer curso? Você já tinha dar curso? Você já tinha toda essa ideia de como seria? Ou você foi construindo ao longo do tempo? Porque hoje eu entendo que você é uma baita de uma instrutora, você tem tudo assim, toda a metodologia, você ensina, você dá suporte no pós, você prepara o psicológico das pessoas, Sim. das suas alunas. Você já sabia isso ou você foi construindo ao longo do tempo? Foi construindo, Josi. Foi tudo construindo. Quando a minha primeira aluna chegou, eu falei, eu vou ensinar ela com o que eu aprendi. Perfeito. Né? Com o que eu aprendi lá. Ela foi atrás de você ou você que montou uma turma, assim? Não, eu só anunciei que eu tava dando curso. E aí, eu comecei de manicure e pedicure primeiro, viu? Uhum. Eu não dava nenhum de alongamento. Eu anunciei que eu estava dando curso, postei, né, o meu certificado e que a partir de tal data eu estaria ministrando os cursos. E como é que foi essa coragem para você começar assim a dar curso? Foi tranquilo ou você teve assim um medinho? Tive medo, gente. Teve, né? Tudo começa tem medo, não adianta. Tem medo. A gente pensa mil vezes, né? Cara, isso não der certo. Vier ninguém? Isso não vier ninguém, isso não der certo. Só que não, Josi, graças a Deus, foi a primeira. Aí deu certo, já veio a segunda, igual eu te falei. A gente tinha a meta para 1 ano, cara. 1 ano e eu consegui em 3 meses. Então foi a minha professora lá. Aí ela já estava indo para Portugal e ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim: eu sabia que você não ia me decepcionar. Sério. Um professor instrutor, ele sabe onde a pessoa é boa, né? Uhum. A gente observa, a gente sabe. Sim, sim. E foi muito bom e continua sendo bom e eu quero entregar mais ainda, sabe? Esse ano, se Deus quiser, vai ser um ano muito bom, que eu vou correr atrás de vários cursos, várias palestras, vários workshops e para me trazer muitas coisas boas para as meninas. Ai, quanto mais a gente aprende, mais bagagem a gente tem para poder ensinar. E aí você foi construindo essa história, essa jornada maravilhosa. Exatamente. Incentivando as suas alunas. Exato. Nossa, muito bom.
Como é que é no dia a dia, assim, de trabalho? Você citou que não é só as suas clientes que se tornam suas alunas. Sim. E aí tem esse boca a boca e tal. Como é que funciona isso? As pessoas vão chegando pra você, você vai divulgando? Sim, Ou ó. você já não divulga mais tanto? Não, eu divulgo. Eu divulgo. Mas, igual eu tô te falando, como eu atendo muito, Jô, se você olhar tem dia, eu nem apareço. Igual eu falo pras meninas, eu tô meio sumidinha, mas é porque eu tô fazendo unha. Porque o que eu falo também para minhas alunas, gente, celular. Ai, é um inferno. Você tá lá com a mão aqui. Não, cara, não e a pessoa tá te atendendo, não combina. tá assim. Agora imagina eu fazendo unha ali, deixo a cliente parada pra ficar mexendo no celular. Uhum. Isso não dá certo. Então, meu celular fica quietinho aqui e eu tô trabalhando. Uhum. No intervalo entre uma ou outra, eu pego o celular ali, posto a foto, às vezes falo alguma coisa. Só que assim, é muito meio que difícil, por causa que eu trabalho com as mãos, entendeu? Uhum. Só que eu vou postando e o boca a boca me ajudou muito. Tanto é que as meninas falam pra mim, Josi, que é muito fácil saber quando eu saio de lá de casa. Que elas passam no mercado, a unha tá brilhando, nossa, tá vindo da Ana. Ai, tem uma característica sua, então, que as pessoas percebem. Elas falam, é muito fácil, porque passa no mercado pra ver que vem da Ana. Nossa. Sim. Bem bacana, né? Demais, que isso? Você é chiquérrima, imagina Sim. você ter uma identidade, né? Sim, a moça da loja de roupa. A moça da loja de roupa falou esses dias. Tem uma cliente minha que ela chega lá. Você sabe. Tava na Ana. Aí ela fala: não, hoje não, mas eu fui ontem. Já tem uma marca registrada, o seu jeito de fazer realmente é diferente. Ai, que eu trabalho muito com decoração, né, Josi? Ai, você faz decoração. Eu faço decoração. Você já fazia quando você começou? Você fazia em estilo ou não? Você foi aprendendo depois? Não, eu fui aprendendo depois. Por que você teve interesse em decoração? Porque decoração, na verdade, naquela época, era a sensação do momento, né? Eu comecei fazendo aquelas florzinhas no palitinho de dente, que era no pé. É verdade. Né? Eu comecei lá atrás, foi as primeiras decorações, com o palitinho de dente no pé. Então, assim, a unha decorada, ela entrou muito em alta, ela ficou muito em alta. E é um tchan também, né? É um tchan, né? Aí foi aonde que foi virando a minha marca registrada também, porque eu faço decoração. Eu não faço somente o básico do básico. Como é que é a sua decoração? Ai, Josi, eu faço encapsulada, né? Hoje no chip. Eu trabalho muito com praticidade. Então, hoje em dia, eu não desenho mais na unha igual eu desenhava antes. Se for uma coisinha ou outra leva mais ali, tempo exatamente, também. porque leva mais tempo. Mas eu tenho uma caixa cheia de decoração. Eu tenho uma mesa cheia de glitter. E a pessoa já vai só escolhe. Você escolhe a cor e eu faço pedraria, pra você. Essas coisas você tem também? Tenho muita coisa. Você tem algum modelo no Instagram? Talvez eu não vou entregar idêntico, né? Porque são mãos diferentes, pessoas diferentes, material diferente, mas eu te entrego o próximo. E até melhor, né? Porque melhor. Quando você tem essa consciência, ainda eu gosto muito disso, quando a pessoa vai e explica. Eu gosto das coisas explicadas. Não, tem que explicar, Josi. Comunicação pra mim é tudo. Porque assim, eu chego num lugar e falo, eu quero isso aqui. A pessoa fala pra mim que vai entregar isso aqui e não entrega. Não, eu falo isso. Eu vou ficar chateada, né? Inclusive, Josi, eu falo muito isso para as minhas alunas, o seguinte, falo, gente, não importa como, mas procura publicar o seu trabalho. Não pega trabalho das pessoas em rede social, porque isso não vira, porque não foi você que fez. Aí a pessoa vai chegar lá para você e vai falar assim, mas eu quero esse aqui. Mas como você vai entregar isso aí se não foi você que fez? Talvez você nem sabe por onde começar a fazer. Não é? Além de ser antiético, né? Como é que você pega o trabalho dos outros e posta como se fosse seu, gente? Teve uma pessoa que pegou... Ela tava postando, Josi, um tanto de fotos minhas. Você não falou nada? As meninas mandaram, né? Aí eu falei. Ai, eu fico muito feliz, né? De saber que você gostou do meu trabalho, né? Que você admira o meu trabalho. Mas você tinha que pedir permissão pra mim pra você pegar as fotos. E outra coisa, você tá postando o trabalho que fui eu que fiz e não foi você. Aí a tua cliente vai querer o que eu fiz e como você vai fazer. Você sabe fazer essa unha aqui? Eu falei pra ela. Ela, não. Eu falei, então, meu bem. Que loucura, né? Mas como que a pessoa reagiu? Ela pediu desculpa? Pediu desculpa e apagou tudo na mesma hora. Eu acho honesto você pegar e falar pra pessoa, olha, isso aqui é meu, né? Por gentileza. Porque é da gente, né, Josi? Eu já tive que fazer isso uma outra, Josi, eu não... Pois é. E eu não acho ruim da pessoa pegar lá o meu trabalho, só que peça. Né? Ana, eu vi uma unha sua lá na sua página e eu achei linda. Eu posso pegar ela como inspiração? Te marca lá, entendeu? Exatamente. Honra o seu trabalho, porque chegar onde você chegou não foi fácil. Não.
eu coloquei um texto, eu sou escritora, né? Eu tenho Sim. livro. E aí eu publiquei um texto uma vez, numa legenda, assim, e eu assinei, porque o texto é meu. Sim. Isso aí é questão de identidade, né? Sim. Aí pegaram meu texto e publicaram. Eu comentei, olha, esse texto é meu. Se você puder, por gentileza, no mínimo, mencionar e honrar o meu trabalho, que são anos de trabalho, aí a pessoa apagou também. Então, é o correto, né? É questão de ética. Isso, é E você ético. ensina isso também Eu no seu ensino curso. isso para as meninas, pelo Mas amor é um curso super completo. É Porque o completo. que eu enxergo? Por exemplo, você vai fazer uma faculdade hoje. Você sai de lá sabendo nada, tá? Não sabe de nada. Você sai de lá, você quase morre pra você conseguir um estágio, você quase morre pra você fazer as coisas. Na prática, você não sabe nada. Sim. Aí você vai, além de você dar a técnica, você dá a prática, você dá as soft skills, que são habilidades comportamentais, Sim. você ensina a pessoa a se comportar, Dou ensina as suporte. pessoas como se portar, ensina o que pode, o que não pode. A pessoa nunca vai poder sair de lá e falar assim, ah, então, mas eu não aprendi. Aprendeu sim, querida. Aprendeu sim. Aprendeu. Alguma coisa aqui você aprendeu. Eu te porque não é falei possível, tudo. né? São 23 anos de carreira que eu coloquei num curso aqui pra te Exatamente. ensinar. Exatamente. Por isso que é importante a gente aprender com quem sabe, né? Muito importante, Josi, eu falo isso pra eles. Porque hoje em dia, se você abrir o Instagram ou qualquer rede social, você encontra muitas pessoas vendendo Tem. por aí, tá? Mas o que ela vende tem garantia? Ela sabe daquilo que realmente está vendendo? Não é? E Tem uma bagagem mesmo, né? Exatamente. E, Josi, eu prezo muito pela biossegurança, porque unha não é só beleza. Unha é saúde. Total. Não é? Então, eu prezo muito por isso. E é o que eu vendo também para as meninas. Eu sempre falo isso. Do começo do curso até o final. Gente, unha não é só beleza. Unha também é saúde. As unhas falam pelo corpo. Nossa. E eu consegui enxergar isso em várias outras formas também, que entra na questão da saúde, que é uma questão de autocuidado também, né? Porque a mulher, ela senta lá no salão pra fazer a unha, às vezes é mãe, ela tá lá no momento dela. Exatamente. Se cuidando. Então ela quer sair de lá bem. Uma vez eu fiz a unha com uma pessoa que eu nunca mais voltei, porque ela falou tanto mal da vida, ela reclamou tanto da vida. Tudo pra ela tava ruim, ela tava cansada de trabalhar, que ela não aguentava mais fazer a minha unha. Capaz. Sabe, eu saí de lá pesada. Não. Eu falei, nossa, que erro que eu cometi. Parece que eu tô prestando um favor pra pessoa, tô fazendo mal pra pessoa. Deus me livre. Não, eu só faço ouvir. Eu só ouço. Você é mais da quietinha. Eu ouço muito, né? Porque é um momento entre eu... Terapêutico, exatamente. Né? Eu falo pras meninas, com terapia, isso é terapia, pelo amor de Deus. Mas se for pra chorar, é sem terapia. Porque é momento de alegria. Tá? Você vai ficar bonita. Então, por favor. É o seu momento. Exatamente, é o seu momento. Essa área da beleza é muito maneira, principalmente para mulheres. Eu entendo que os homens também, ainda mais hoje, os homens estão numa era mais de autocuidado, estão se cuidando mais. Mas para a mulher que faz as coisas o tempo todo, ela precisa disso. Sim. E a partir do momento que você comunica que você é essa pessoa que ajuda a pessoa na autoestima e ainda ensina ela a ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Essa frase que você falou que é maravilhosa, é o método que mais vende. É o método que mais vende. Pra mim, foi tudo nessa vida. Porque, cara, não é errado a gente ganhar dinheiro. Não. E a gente tem que ganhar dinheiro inteligentemente. Exatamente. E você só vai ganhar dinheiro inteligentemente se você usar o método que mais vende. O que acontece? Às vezes a gente quer, todo mundo, eu entro nesse bolo, a gente quer vender ou fazer aquilo que a gente gosta. Às vezes pode ser que você gosta mais de gel, por exemplo. Mas não é o que mais vende. José, foi um ponto muito importante você ter falado sobre isso. Sabe por quê? Porque hoje eles não querem mais fazer o curso de manicure e pedicure, porque eles só querem fazer o curso de alongamento de unha. Por quê? Porque é o método que mais vende. Entendeu? Só que eles esquecem que o manicure e pedicure é a base para você ter sucesso. Total. E você faz os dois, né? Eu faço os dois. O que acontece? Que eu percebo? Eu já vi cursos que faz alongamento, mas não ensina cuticulaggem. Exatamente. E para algumas pessoas, para algumas clientes, é importante a cuticulaggem. Sim. Inclusive para o acabamento do serviço. É a marca registrada, onde você vai ver que a sua unha tá linda, impecável. Foi feita, né? Porque se for para sair do salão só com alongamento, a unha não foi feita. Exato. Ai, Ana, mas você tem cliente que não faz a cutícula? Eu tenho uma cliente que ela não faz a cutícula porque ela nunca fez a cutícula. Aí é outro caso. É outro caso. Depois que tirou uma vez, já era, né? Ela não gosta, ela não quer fazer a cutícula dela. E eu respeito isso também, entendeu? Só que é o caso que ela não quer.
tá? Porque o correto, Josi, é a gente tirar uma cutícula bem tiradinha, né? Não é aquilo lá que todo mundo quer uma cutícula fundinha, tá? Então, é sobre isso. Ai, eu acho maravilhoso isso. Inclusive, eu ia até te perguntar sobre essa questão da cutícula, porque eu tenho percebido. Esses dias eu até perguntei. Eu falei, gente, vocês podem me indicar uma pessoa que faz o pé que nem antigamente? Eu sou antiga, eu quero que lixe meu pé. Ah, você gosta de lixa? Eu gosto que lixa, entendeu? Eu gosto que faça um creminho, eu gosto que nas mãos, que tira uma cuticulinha, entendeu? Sim, bem feitinho. Bem feitinho. E você trabalha com isso, com esse método de cuidado, né? Da base. Sim. E não adianta nada a gente pegar e fazer só o gel, só a fibra, não sei o quê, e não cuidar da base. Exatamente. Josi, outro ponto muito importante sobre a biossegurança que eu venho te falar, que agora que você falou que você gosta do método antigo, eu tenho certeza que você gosta que coloca o pé na água. De molinho? Não, nem tanto, porque quando eu aprendi a fazer unha, eu já era um pouco mais velha, mais adolescente. Sim, então já fazia na já botinha. Era na botinha. Ah, tá, porque a Anvisa proibiu, né? De estar usando na mesma bacia que o outro, exatamente. Eu, por ser uma manicure raiz, mais de 23 anos de carreira, fazer um pé pra mim na bacia é ótimo, excelente, mas não pode mais, entendeu? Não pode. Mas o creminho e a cutícula bem feitinha, isso aí na botinha funciona, eu acho. Funciona, porque tem técnicas também, tem produtos certinho que amolece a cutícula, né? E deixa um mel. Ai, menina, tudo é técnica. Tudo é técnica. Sim. Eu gosto de fazer a unha do pé, assim, tipo, quando eu faço em casa, aí eu faço sozinha, que eu tenho meu momento, tô fazendo nada, não tem nenhuma criança gritando na minha cabeça. Aí eu gosto de colocar meu pé na mão, mas a bacia é minha, entendeu? Sim, claro. Aí já no salão tem a botinha, mas quando eu comecei a fazer a unha, eu fiquei adolescente, mais cheia de frescura, assim, que a gente começa a se cuidar, aí já era na botinha. Na botinha. Mas eu lembro que para algumas pessoas da época, porque é muito difícil você mudar uma cultura, tá? Exato. Quando, eu aprendi assim, era assim, é muito difícil. Para algumas pessoas da época, manicure e pedicure era difícil tirar a bacia. Foi muito trabalhoso para mim tirar a bacia. Deu muito trabalho. Porque pra mim convencer, né, essas clientes, tipo, as mais senhorinhas, né, que gosta, igual eu tô te falando, que gosta de colocar o pé de molho, nossa, menina, deu muito trabalho. Ah, mas ninguém vai ver, só tá eu e você. Tá, mas é o correto da gente se fazer. Eu tô fazendo exatamente. Eu tô fazendo aquilo que é o correto, que tá perante a lei. Não pode mais usar bacia, eu não vou mais usar bacia. Entendeu? E fim de papo. Exatamente. E eu vou deixar a sua unha, a sua cutícula bem feitinha, usando a botinha da mesma forma. Confia em mim, tá? Confia em mim, confia no meu trabalho, que eu vou te mostrar como essa unha vai ficar linda. Aí ela deixava e falava, realmente, funcionou. E funcionou, exatamente. Aí eu mostrava, ó, fulana, você viu aquele pezinho que eu postei sexta-feira? Então, eu fiz ele sem bacia, eu só fiz ele na botinha. Você viu lá como ficou bonitinho? Pega o meu celular, puxa o zoomzinho. Olha aqui a cutícula pra você ver que linda que tá. Eu fiz ela na botinha. Aí eu já convenci a próxima a também fazer na botinha. E aí vai virando, daqui a pouco você não precisa nem convencer mais, já virou costume, né? Hoje em dia já é costume. E eu ensino as minhas alunas também a fazerem hoje em dia na botinha, porque não pode mais usar bacia de forma alguma. Porque eu falo pra elas, se vocês usarem a bacia, porque pra satisfazer o gosto de uma cliente, você pode até perder o seu certificado, né? E perder o seu trabalho. Então, a gente não perde nada para fazer as coisas certas. Sabe? Exatamente. Por causa de um ego, né? Que não quer mudar, não quer deixar. Exatamente, né? Porque tem cliente que tenta entrar na mente da gente e dá trabalho. Ai, mas ninguém vai ver. Ai, mas eu pago a mais para você. Rapidinho. E numa dessa que você acaba, né? Vamos dizer, se ferrando. E aí ela sai de lá e fala pra fulano, eu fiz lá, ela não queria fazer na bacia não, mas pra mim ela fez. Conversa com ela, quem sabe? Aí a outra já vai saber, não, mas ela fez pra ela, né? Vai saber que eu fiz o pé dela na bacia. Não, isso não vira pode. Bagunça. E aqui na Carol, minha filha, não é bagunça. Aqui não. E se eu te contar que já estamos chegando no final, você acredita? Sério, tá tão bom o nosso papo. É muito gostoso, mas passou muito rápido. Passou mesmo, eu quero voltar a trazer. Por favor, volte, pelo amor de Deus. Me fala uma coisa. Sim. Como aqui é um podcast de confrontos, eu vou, antes de fazer duas perguntas finais, eu vou lançar uma pequena polêmica aqui, basiquinha. O que acontece? Ainda nesse negócio da unha de gel e tal, tem algumas manicures e pedicures que insistem em fazer um tipo só de unha e não querem fazer a cutícula e tal. O que você pensa sobre isso? Josi,
Igual eu disse, a cutícula é a marca registrada da gente, né? É um bom acabamento. Se a cliente opta por não fazer, beleza. Mas já que você quer entregar um trabalho de qualidade, você tem que mostrar para sua cliente que você entrega um serviço de qualidade fazendo a cutícula. Então, você tem que fazer. Só que aí tem diferença. A pessoa não gosta de fazer, não sabe fazer, não é? Aí que é o problema, né? É aí que o bicho pega. Então, a gente tem que prestar muita atenção sobre onde o profissional que a gente procura e saber o porquê que ele não faz a cutícula perfeita. Porque não sabe mesmo. Às vezes A maioria não dos sabe fazer. casos não sabe fazer. Porque vai... Nossa, é muito interessante, porque veja bem, né? A gente falou que é o método que mais vende, que é o método inteligente de ganhar dinheiro. É o que mais vende. Mas isso não quer dizer que você não precisa fazer a cutícula. Tem que Só porque fazer. você não quer fazer. Não, Porque é mais rápido. Porque assim, leva um tempinho você tirando a cutícula ali. exatamente. Aí você quer fazer as coisas mais rápido, quer ficar o dia inteiro lá trabalhando, atendendo 10 pessoas por dia. Não é? E aí não faz a cutícula, é mais rápido, é melhor pra você? Exatamente. Não Mas sabe e fazer. para o cliente? Porque quando a gente presta um serviço, a gente tá servindo Mas a quantas pessoa vezes eu de já fato, ouvi né? isso? Quantas vezes eu ouvi isso? Ai, Ana, eu fui na fulana e ela não fez a minha cutícula, ela não tirou certinho a minha cutícula que era para tirar, entendeu? Tá com excesso de cutícula, muito excesso de pele. E todas nós mulheres que gostam de fazer unha, a gente preza pela cutícula. Né? É Uma um cutícula bem detalhezinho feita. importante. É. Exatamente. E dá um outro acabamento. Pra quem gosta, né? Claro, eu sei que tem quem não gosta. Mas quando você presta um serviço, você precisa atender da melhor forma é possível. o que eu penso. É errado, cara. Se você não sabe fazer, por que você não procura se aperfeiçoar? Não é? Procura uma pessoa para te ensinar a fazer Ninguém nasceu uma sabendo, cutícula. né? Exatamente. Ninguém nasceu sabendo. Só que pra começar também, eu já vou falar aqui agora. Tem que ter um profissional que nem você, que ensina a fazer o certo. Exatamente. Né? Eu ensino a fazer o certo. Que tem toda a metodologia, que tem a técnica, que tem aqueles pilares que você falou que é cuticulagem, a palitação palitação perfeita e a esmaltação e a esmaltação. Exatamente. E fim de papo. Eu não entendi, mas agora eu tô entendendo. Que o que faz o diferencial da unha é realmente isso, né? Não é? Exatamente. Cuticular, palitar e esmaltar. É, porque se você não faz uma palitação correta e tira aqui na área da cutícula, quando você passa o palito e arranca, não fica feio? Fica feio. Exatamente. Aí Então você fica lá passando esmalte por cima. Exatamente, você tem que fazer ali bonitinho pra você palitar e não arrancar em cima. Interessante, cara. Sim. Vou levar isso pra vida agora. Eu vou marcar unha com você também. Ai, por favor, será um prazer. Vou marcar, vou lá, vou gostar. Eu nunca coloquei alongamento. Não. Não. A minha unha sempre foi muito grande. Sim. E eu cortei na semana passada e comecei a fazer jiu-jitsu. Ah. Aí não pode ter uma muito grande, né? Porque a minha tem cliente ontem tal. também pediu pra diminuir a unha porque ela começou a fazer jiu-jitsu. Mas eu vou colocar menorzinha assim, mas eu vou colocar. Vamos colocar, Eu será achei um prazer te interessante, atender. Vou querer. Agora, me fala, qual foi o maior confronto da sua vida? O maior confronto da minha vida, Josi? Josi, foi a insegurança de largar a CLT para me fazer aquilo que eu queria fazer, que o meu coração pedia para me fazer. Porque ali tinha um dinheirinho certo todo mês, já tinha né? o fixo, o medo. Aquilo lá foi confrontar, né? Deixar do que estava estável, né? Para você conquistar o salário do mês, porque eu tenho que conquistar o meu salário, né? Então aquilo ali para mim. E é você que faz, né? Através dos cursos, através dos clientes. Exatamente, é tudo eu que faço. Se você fizer corpo mole, você não ganha. Eu não Se você ganho. ficar doente, você não ganha. Não ganho, de maneira alguma. Então isso aí para mim foi o confronto. E realmente é bem desafiador você tomar essa decisão. Muito, muito desafiador. Foi a parte mais desafiadora que eu tive. Da sua vida. Da minha vida. Muito Mas bom. deu certo. Mas deu certo. Por você teve coragem, né? Parabéns. Tem que ter coragem Você também. tem uma carreira muito linda, viu? Fico muito obrigada. feliz de te receber. Muito lindo, obrigada. mas adorei. Deus abençoe. Vou fazer unha com você. Vamos. E me fala uma coisa. Qual mensagem, qual conselho, qual ensinamento você deixa para as pessoas, principalmente para as mulheres, que querem ter uma carreira própria, que querem empreender, que querem criar o seu negócio, que seja na área da beleza, com unhas, com o que for. Qual que é o maior recado, assim, a maior mensagem que você pode deixar? A gente não pode ter medo de tentar. A gente tem que seguir o coração da gente. Se a gente gosta de fazer tal coisa, a gente se aperfeiçoar naquilo que a gente gosta de fazer e tentar, cara. Porque a gente não vai saber se vai dar certo se a gente não tentar. Coloca Deus na frente
E vai. que tudo se ajeita, né? E força de vontade. Perfeito. A gente tem que ter força de vontade de querer fazer acontecer. Muito bom, adorei. Sim. Você faz acontecer demais. Muito obrigada por ter vindo. Este foi o ConfrontaCast de hoje. Fala aí seu @ do Instagram para as pessoas seguirem. Ana Carolina Design de Unha. Ana Carolina Design de Unha. Eu vou deixar o link aqui também para ficar mais fácil. Só clicar lá no Instagram. Segue ela, apoie mulheres empreendedoras, exatamente, mulheres mães empreendedoras que fazem acontecer, que transformam a trajetória delas e, principalmente, transformam a trajetória de outras mulheres através do conhecimento, através do empoderamento feminino, porque isso é empoderamento de verdade, porque se dá para as mulheres condições delas pagarem as suas próprias contas, de terem as suas próprias rendas. Isso é maravilhoso, genial. Este é o meu livro, Confrontar para Confortar. Você pode adquirir no site www.josilambert.com.br. Tem este livro e outros livros meus. Desejo que você, de fato, coloque em prática o que você ouviu aqui hoje, porque eu falo para as pessoas que isso aqui é uma aula. Vale por uma pós-graduação, uma faculdade, um MBA, porque é prática, né? Sim. É vivência, não é uma coisa... Técnica é extremamente importante. Exatamente. Só que é uma vida real, é o que você viveu. Sim. E aplicou, e está vencendo, e vai vencer mais ainda. Então, se inscreva no canal, esteja sempre com a gente e, por favor, não tenha medo de tentar. Um grande beijo e até o próximo episódio. Foi!